E vem conferir a crítica do filme Tipos de Gentileza. E eu finalmente consegui assistir o filme Tipos de Gentileza, que chegou recentemente nos cinemas nacionais. E esse era um filme que eu estava muito ansioso, tanto pelo elenco, mas principalmente pelo diretor que está envolvido no projeto, Yorgos Lanthimos. Para você que não sabe ou não conhece o diretor e caiu aqui de paraquedas só para saber essa crítica, ele é o diretor que recentemente, por exemplo, fez o filme Pobres Criaturas, que lançou ano passado e chegou até a ganhar alguns Oscars. Além disso, ele fez os excelentes filmes A Favorita e O Sacrifício do Cervo Sagrado. É um diretor de mão cheia. E eu digo mais, hoje em dia, do jeito que o cinema está, de diretores e filmes que cada vez mais viram continuações, remakes, reboots ou histórias sem muita inventividade, ter diretores como Yorgos Lanthimos é um grande mérito, porque pelo menos ele tenta trazer histórias próprias, histórias originais, que faz com que pelo menos o cinema saia daquela mesmice. Então eu sempre vou ficar de olho quando o diretor fizer alguma coisa, até porque esses 3 filmes que eu mencionei eu gosto muito. Principalmente a Favorita e O Sacrifício do Cervo Sagrado. Tem outros filmes da filmografia dele que eu não falei aqui. Até Pobres Criaturas tem crítica aqui no canal e eu gostei bastante dele. Inclusive, aí a gente fala do elenco, porque eu falei que o diretor é muito bom, mas o elenco também é muito bom. Ele volta com essa parceria com a Emma Stone, que fez tanto a Favorita como também o Pobres Criaturas. Você também tem o Jesse Plemons, você também tem a Margaret Qualley, você também tem o William Dafoe, você tem um elenco muito vasto. William Dafoe, inclusive, também está em Pobres Criaturas. E o Jesse Plemons já fez outros projetos com ele. Quando você acaba vendo esse filme, ele é um filme que a ideia chama muita atenção, o elenco chama muita atenção e o diretor chama atenção. Porque pra quem não sabe, e eu vou tentar dar o mínimo de spoiler possível do filme, o filme é dividido em 3 histórias. A primeira história, ela é focada realmente num homem que ele tem uma grande dependência no seu trabalho e como aquele trabalho muda sua vida. A segunda história é focada em um homem policial que acaba tendo a sua mulher desaparecida e a partir daí fica investigação do que aconteceu com ela, quem é ela. E a terceira história foca numa mulher que ela quer entrar praticamente num grupo, mas para isso ela tem que fazer uma aprovação e encontrar a mulher ideal, porque essa mulher vai fazer com que ela entre no grupo e tenha praticamente o espírito perfeito. São 3 histórias diferentes, com temáticas diferentes e são os mesmos atores, só que fazendo personagens diferentes. Isso eu acho interessante. Isso, inclusive, mostra o quão bom é o diretor Yorgos Lanthimos e, ao mesmo tempo, o quão bom é o elenco dele. Porque você pega aqueles atores e eles têm que fazer no mesmo filme 3 personagens completamente diferentes. E eles entregam personagens completamente diferentes. Você não vai ver uma relação entre os personagens ou até entre as histórias, porque eles são tão bons que realmente poderiam ser 3 filmes separados. Então, os atores conseguem entregar muito bem nos seus papéis, personagens diferentes, com características diferentes, só na atuação, só na linguagem corporal e também no olhar que entrega, e ao mesmo tempo um grande destaque para o Yorgos Lanthimos, porque ele no mesmo filme, através da sua direção, consegue tirar o melhor que o ator tem, mas mais do que isso, ele consegue através da sua direção entregar temáticas, entregar direção, entregar trilha sonora diferente para cada filme. Você consegue ver que o primeiro história, por exemplo, ele usa muito o conceito da paranoia e também como as pessoas vão ficando loucas quando saem da sua zona de conforto. E sua direção, você vê como ela começa de um jeito e ela vai mudando ao longo do filme, até mostrando como se fosse um certo sonho em certos pontos. A segunda história, ele já muda completamente a direção, levando muito mais para um clima de investigação, inclusive de um filme que parece que se passa nos anos 80, 70, por causa da investigação. A iluminação e também a forma como ele conta a história muda completamente a direção. E o mesmo vale para o terceiro filme. O terceiro filme, ele vira para algo mais lúdico, pela forma como ele brinca com os espíritos e também com corpos e como as pessoas vão mudando a partir dali. É muito legal ver como ele trabalha esse conceito. É muito legal ver como a direção vai sendo trabalhada. Então você tem um excelente diretor que consegue mostrar o máximo que ele tem na direção, você tem bons atores, então o filme já parece excelente. Mas infelizmente não foi isso que aconteceu e eu tenho que dar a má notícia a partir de agora. Eu fiquei decepcionado com o tipo de gentileza. E não é por causa da direção, não é por causa dos atores, mas é também por causa deles. Porque eles mostram o potencial
que esse filme poderia chegar em relação à história, mensagem e o que ele queria passar. Mas quando chega nesse ponto, aí é que o filme não funciona tão bem pra mim. Porque o que acaba acontecendo? Ele é um filme que, obviamente, você tem que ver umas 2, 3 vezes pra realmente entender tudo que o diretor quis passar ali. As mensagens subliminares que tem dentro do filme. Porque o filme não é simplesmente uma história de aquilo ou aquilo que está visível ali. Não, existe uma mensagem muito mais profunda dentro daquilo. Principalmente a terceira história. Se muita gente gosta de Black Mirror, por exemplo, que fez muito sucesso, essas histórias têm muito essa ideia de Black Mirror, de algo que é pra fazer você pensar, mas ao mesmo tempo é pra te gerar um incômodo e uma incerteza. E esse filme consegue passar isso. Obviamente Black Mirror não criou essa teoria, mas eu peguei como base porque é um produto mais conhecido e mais popular do que os filmes do Yorgos Lanthimos, por exemplo. E ele tenta fazer isso, mas eu acho que tem alguns pontos, algumas escolhas equivocadas que fazem com que ele não consiga tirar o máximo que aquelas histórias podem te entregar. O primeiro seria dividir elas em 3 pontos. Tudo bem, o filme tem 2 horas e 45, mas mesmo assim, ele é um filme que é dividido em 3 partes. Se as histórias se conectassem, tudo bem, as histórias não se conectam. Então são 3 histórias separadas. É como se ele fizesse pequenos curtas. É como se você lesse livro e um livro tivesse pequenas histórias dentro dele. E isso, tudo bem. O problema é, tem conceitos e tem ideias que eu acho que ele não consegue ir mais a fundo e ser mais interessante porque ele não quer realmente chegar naquele ponto. Porque ele não tem tempo para chegar naquele ponto. Ah, mas o filme tem 2 horas e 45. Sim, mas as histórias não se ligam. Você pode assistir uma história, inclusive, parar, continuar outra no dia seguinte, que o filme não vai... Obviamente você não deveria fazer isso, porque o diretor não pensou pra você fazer isso. Mas você pode fazer isso, até sobe os créditos. Se você fizer isso, o filme vai continuar funcionando. Porque são histórias separadas. Então eu acho que esse é um ponto importante. Se esse filme fosse dividido em 3 filmes mesmos, eu acho que a partir daí, o primeiro filme, por exemplo, eu não vou dar spoiler, mas ele poderia trabalhar muito bem mais esse conceito do trabalho, esse conceito da ideia de como a gente sai da nossa zona de conforto, a gente se perde, o quanto a gente não dá valor porque a gente tem de bom até a gente perder, quanto que a gente é dependente de outras pessoas pela nossa felicidade, o quanto a nossa vida é uma imaginação. Todos esses conceitos estão presentes na primeira história. São bem desenvolvidos? São bem trabalhados? Não são tão bem assim, porque a história tem mais ou menos 45 minutos, 40 minutos para ser trabalhado. Então mesmo que se fosse trabalhado como um curta, falta algo. É o que eu falo. Muitos atores ali, você vê que tinham um potencial para ser mais e que não são. A primeira história, a atriz que mais sofre com isso é a Emma Stone. A Emma Stone, quando ela entra na história, você vê como ela muda completamente o clima daquela história. Mas ela entra bem no final, então não trabalham tão bem ela. Então esse é o problema da primeira história, por exemplo. Eu não vou falar mais sobre isso, mas a segunda história é a mesma coisa. Existem conceitos de o quanto que a gente se doa pelas outras pessoas e as pessoas não se doam pela gente, o quanto tem até uma ideia de fake news dentro daquela história que poderia ser muito explorado, mas não explora. O quanto as pessoas realmente só estão do nosso lado na boa e na parte ruim não estão, também está lá. Não é bem trabalhado como poderia ser em vários pontos. E a terceira história também tem isso de a gente faz de tudo para ser aceito no ciclo que a gente tá, até às vezes magoando as pessoas que a gente ama. Outro conceito muito interessante, não é bem explorado. Então eu acho que o problema da história o problema do filme ele é interessante, ele tem uma excelente direção, uma boa trilha sonora que conversa bem com o filme, excelentes atores, mas no principal que é a mensagem, a ideia, a história, você vai ter que... poderia ser mais. Não é ruim, eu vou repetir, não é ruim, não é mal feito, na verdade tem pontos ali que até são bem trabalhados, porque o diretor é bom, ele é bom no que ele faz, mas pela mão que o diretor tem, se ele viesse um filme para cada história, explorando mais os ideais, eu acho que teria uma história excelente, como foi Pobres Criaturas. Pobres Criaturas ele poderia colocar como uma história dentro desses 3. Iria funcionar? Provavelmente sim, como uma história de Frankenstein contada de uma releitura. Mas quando você pensa que em 45 minutos, ele ia perder muito da essência do que o filme tem, porque muita coisa ia ser acelerada. Então esse é o problema do filme pra mim, que eu acho que tem mais um problema. Você precisaria ver mais umas 2 vezes para poder pegar toda a linguagem, entender tudo que o diretor quer fazer. Eu não tenho vontade de fazer isso, porque as histórias, apesar de interessantes, não me cativaram tanto como poderia ser. Então no fim é o que eu falo. Tipo de Gentileza, é um filme ruim? Não. Ele é um filme que tem tudo que um filme tem que ter. Boa direção,
bons atores, mas falha na história. É um filme que eu sempre falo, ele é mais decepcionante do que ruim. Concluindo, Tipos de Gentileza é aquele filme que você vai entrar com uma expectativa alta pelo elenco e pelo diretor. Ele vai te entregar bons atores, entregando bem os seus personagens e uma direção boa. Só que quando você pensa na parte da história, aí vira um problema. Tipos de Gentileza tinha um potencial de ser um filmaço que era para gerar várias discussões em tudo que ele apresenta. Infelizmente, o filme não te convida o tempo todo a fazer essa discussão. Inclusive, ele te convida a reassistir o filme para ter releitura sobre o que você viu, mas o filme é tão mediano no que ele entrega, tão decepcionante no que ele poderia ser, que pra mim eu não vou querer reassistir. No fim, Tipo de Gentileza é um filme que vale o seu tempo, até porque você vai ter uma reflexão em vários pontos. É legal pensar em filmes que são diferentes como esse, com um diretor que se propõe a trazer histórias novas, mas ele poderia ser muito melhor do que ele foi. Mas ele não foi ruim, é o que eu falei no final da crítica, ele é mais decepcionante do que ruim. E por isso que eu fecho o filme Tipos de Gentileza com uma nota 6,5 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou do filme Tipos de Gentileza? Você gostou ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.